Boa tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nessa tarde de estudo, nessa tarde de hoje, e sejamos inspirados, intuídos, para ministrar os nossos estudos aqui de forma adequada e mais coerente. Assim sendo, eu chamo a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos nossos estudos. Por gentileza, Sil. E hoje vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 6, da vida espírita, recordação da existência. E sendo assim, eu convido a nossa amiga fraterna para fazer a prece inicial para nós. Fraterna, levanta a mãozinha, por favor, e que tenhamos um estudo de muita paz e de muita luz. Passamos, obrigada. Boa tarde, como estão todos? Meu som está chegando aí, com a graça de Deus. Que hoje andei formatando meu computador, já que ele deu um tilt, e não foi fácil, né? Então, hoje, o técnico esteve aqui para dar uma olhada no meu som. Bom, gente, vamos ver hoje a recordação de existência. E nesse instante, nós precisamos observar que as coisas que gostaríamos que os outros nos fizessem, muitas das vezes nós não fazemos a nós mesmos. É bem provável que todos nós aqui, ou algum de nós, se trate mal quando os outros lhe tratam de uma mente. Ou seja, como vamos dizer assim, quando nos magoamos, quando alguém nos diz alguma coisa que nós não gostamos, nós ficamos sempre chateados e levamos essa chateação durante muito tempo. Então, hoje, eu acredito que dentro dessa parte espiritual, nosso irmão X talvez coloque alguma situação em que possa ajudar a esses nossos irmãos ou algum de nós aqui que possa estar passando por esse tipo de problema, né? De estar se magoando, de estar se melindrando por alguns motivos. É bom que a gente ouça, que a gente aprenda, e com Jesus aqui junto de nós, assim como os nossos guias e o mentor espiritual da sala, nós poderemos realmente acrescentar algo em nós para que possamos crescer e sermos realmente felizes. Vamos então ouvir o nosso irmão X, que terá muito a nos dizer para que nós possamos crescer. Que a paz esteja com todos nós, assim seja. Deus seja louvado. Muito obrigado, minha irmã fraterna. Muito obrigado. Então, meus irmãos, novamente solicitamos a pleiade de espíritos que nos assessora, sobretudo e na batuta dos espíritos protetores dessa sala, que é o espírito Chico Xavier e espírito Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Então, eles são os padrinhos, foram cognominados desde a criação, em 2005, os padrinhos da sala. Eu, como de costume, eu gostaria que vocês teclassem o número de 1 a 288. Por gentileza, meus irmãos. De 1 a 288. Número 10. Obrigado, Restrela. E 10, abrindo aqui o livro, aquele Minuto de Sabedoria de
Carlos Pastorino, Torres Pastorinas, diz o seguinte: modifique seu modo de pensar para que a saúde se firme e estabeleça. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando a cada dia mais sob todos os pontos de vista. Ora, meus irmãos admiradores da doutrina, a doutrina dos espíritos, a nossa doutrina, veio de uma certa forma corroborar, testificar que o pensamento, na verdade, é alguma matéria diferente dessas matérias que sensibilizam os nossos 5 sentidos, ou seja, líquido, sólido, gasosa e gasosa nos seus estados, posteriormente descobriu a radiante, mas o pensamento é formado de fluido, ou precisa do fluido para que o mesmo propague. E ele, como tal, é uma matéria. Naturalmente, muito fluidificada, menos densa, bastante volátil, mas tem o poder de aglutinar por onde o pensamento passa o concurso dos bons espíritos. Então, se nós pensamos no bem, se nós pensamos na coisa positiva, se nós pensamos em fazer ao próximo aquilo que gostamos ou gostamos que fosse feito para conosco, estamos dissipando o quê? Estamos dissipando a doença, estamos levando uma carga positiva de energia, estamos confluindo para aquele local energias positivas, onde, pela mesma forma, convergirão bons espíritos. E, por outro lado, quando mantemos pensamentos ruins, pensamentos negativos, uma mente carregada, a gente está convergindo a enfermidade, a doença, a coisa ruim. Então o pensamento é muito importante mesmo. Então tá aí, Rô Estrela, os demais colocaram, mas vamos ficar só nessa mensagem para, de uma certa forma, mas muito obrigado, Fraterna e Verônica. Então, meus irmãos e amigos, seremos aquilo que pensamos. Já dizia a sabedoria oriental. E tem aquele filme O Segredo, que é também do ponto positivista de pensar. Você, por exemplo, ao querer ganhar uma bicicleta, ao querer trocar de carro, ao querer comprar aquela chácara ou a cobertura, você simplesmente não pensa positivamente nesses objetos, mas pense você lá na cobertura, pense você tomando sol, ou na piscina, ou andando de bicicleta, ou fazendo aquilo que efetivamente você imagina, porque aí forças poderosas corroboram para que você alcance aquele objetivo. O pensamento é uma força extraordinária. A doutrina espírita veio, desde 1857, corroborar essa tese, aonde a ciência ainda não chegou. Porque a ciência ainda não tem prova de que o pensamento positivo, quando eu digo, ela tem evidências, mas não prova. Nós temos prova através de testificação do próprio espírito. Ela tem evidência. Por exemplo, tem evidência de que uma pessoa religiosa, de que uma pessoa que ora, de que uma pessoa que pensa, aquilo vai, de uma certa forma, trabalhar para dissipar doença, para o cidadão estar num clima. Mas são evidências e nós temos a prova. Meus irmãos, está aí no texto, essa parte, a parte filosófica, né? Parte filosófica do nosso estudo, que é o Livro dos Espíritos. E quando a gente fala em filosofia, a doutrina, ela colocando de onde viemos, o que é que estamos fazendo e para onde vamos, com a razão da dor, do sofrimento, né? O porquê do desencarne coletivo, do desencarne extemporâneo. Isso é a parte filosófica.
A parte científica, ela está mais ligada ao livro dos médiuns. É o estudo da comunicação espírita e do relacionamento do mundo corpóreo ao mundo incorpóreo. E a parte moral, que aqui no Ocidente nós denominamos religião, é o livro dos médiuns, né? É o que decorre da parte filosófica e científica. Interessante, né, Rô Estrela? E vem mesmo pra gente. Essa mensagem, diz Rô Estrela, caiu como uma luva. Mas efetivamente os pensamentos, gente, eles são extraordinariamente concreto em nossa vida. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos, as coisas acontecem. Tudo, Balk disse, que passa, ou passou, ou vai passar para nós, está subordinado ao crivo do pensamento. Tu serás aquilo que pensas, né? Esse computador que está na nossa frente nesse momento, passaram antes pelo pensamento. Alguém o elaborou, né? Então, ou através da evolução do seu próprio espírito, a intuição e inspiração de espírito, outros, mas teve a participação vestibular, a participação inicial do pensamento. O pensamento é tudo. E, ademais, é a comunicação dos espíritos. Nós, enquanto na carne, precisamos da materialidade da palavra para nos comunicar, nos relacionar. Mas os espíritos, ele pode muito bem, pode não, normalmente a sua comunicação é por pensamento. Isso que, naturalmente, eu, na condição de médium, posso muito bem psicografar um texto, ou em termos de psicofonia, dar passividade a um espírito de uma outra nação a qual eu não falo a língua e fazer a comunicação naturalmente em português. Então, ou seja, ele pensa, no momento em que eu falo assim, eu vou com a Sil na chácara. Eu vou com a Sil na chácara, passa um filmezinho. Eu vou pegar o carro, ela vai, nós vamos. Então, passa aquele filmezinho. Eu preciso passar aquele filmezinho para eu materializar em palavras. O espírito não. O espírito é o pensamento. O pensamento de ir à chácara, de entrar no carro. Então, ele emite esse pensamento e eu traduzo na língua, digamos, português, que é a única que eu sei. Então, por isso que é possível, meus irmãos, um médium psicografar um espírito que nasceu em qualquer pátria, de qualquer nação, qualquer país, com a sua língua normal, com a sua língua, ou seja, eu psicografar um cidadão que nunca veio aqui no Brasil, em ele sendo alemão, por exemplo. Seja bem-vindo, Nemi, as últimas pessoas que vieram, Binha, Eduardo, e bom retorno para ti. Então, meus irmãos, está aí. Recordação das existências corpóreas. Isso é bom, isso é ruim? Como se processa? Aliás, não é o caso de ser bom, de ser ruim, não. Kardec perguntando a espiritualidade, ele perguntando se o espírito, ele de uma certa forma lembra a sua vida corpórea. Se ao desencarnar, se ao morrer, quando do passamento desta para outra pátria, para a vida espiritual, e é bom aqui ressaltar, meus irmãos, que não há essa dualidade, vida mundo corporal e mundo espiritual. O mundo espiritual, a pátria espiritual, é essa mesmo, que nós estamos aqui. Tanto é que na 459 o mentor disse a Kardec, nós vos influenciamos mais do que vós imaginais. De ordinário, nós estamos fungando no vosso cangote, nós estamos vos acotovelando, nós estamos perturbando-vos mais do que vocês imaginam. De ordinário, e muitas vezes, somos nós que dirigimos. Não que efetivamente nós encarnados sejamos marionetes, sejamos, um bastão qualquer onde pode ser manipulado, mas sofremos a influência deles e muito. Então,
Kardec, nesse capítulo, ele quis e voltou, nesse capítulo não, nessa parte de recordação da existência corpórea, Kardec formula em toda a sua extensão relativamente se os espíritos lembram da vida corpórea. Foi respondido que sim, e naturalmente se os próprios espíritos querem ter essa recordação. Mas disse também que essa recordação é se efetivamente o espírito querer. Muitas vezes ele, ou quase sempre, ele desvinculou-se da matéria, ele voltasse à matéria doído, é constrangido. É o caso, por exemplo, e Kardec numa nota de rodapé e numa proficiência muito grande, muito elucidativa, ele diz que os espíritos nem sempre lembram. É a mesma coisa de você, estando na vida adulta, na sua madureza, lembrar das sandices, das coisas pueris quando fizestes, quando da infância, né, aquelas brincadeiras sem graça, né, a própria passagem pela puberdade, pensamento, ações e desejos nossos, muitas vezes pueris. Digo pueris agora, quando da madureza. Eu já estou até na ancianidade, já, né? Como ancião. Como eu tenho 60 anos, 61 anos, mas corpinho, eu tenho 61, meus irmãos, mas corpinho de 60, sabe? Aí, então, eu já estou na ancianidade, aí que a gente... Tá vendo, Silvio? Aí que a gente efetivamente não recorda daquelas coisas de criança. Então, à medida que vai avançando, aquilo que ficou para trás pode não nos ser interessante, né? E não tem fundamento. O que os espíritos vão recordar, vão lembrar da vida corpórea? Notadamente aquilo de maior proeminência. Notadamente aquilo que corroborou no seu processo evolutivo. Porque estamos aqui para evoluir. Você, irmão X, não evoluímos, ou a evolução não ocorre na erraticidade, ou seja, a erraticidade é o interregno, é o período existente entre uma encarnação e outra. Perfeitamente. André Luiz, por exemplo, nós muitas vezes, quando do sono em sonho, nós encontramos com outros espíritos bem mais superiores, espíritos que estão trabalhando e ajudando na nossa evolução, e lá, mas precisa da vida em carne, precisa da reencarnação, para quê? Para nós colocarmos em prática aquilo que nós planejamos, que entabulamos lá. Inclusive, meus irmãos, a questão 851, que nós ainda vamos chegar, Kardec, relativamente a destino, ele faz uma pergunta à espiritualidade. Existe destino? Existe a fatalidade em si, como vários espiritistas, como vários espíritas preconizam? Não, não existe. O destino, na sua forma geral, ele existe. Ou seja, você sair de um ponto B a chegar a um ponto C, você planeja, você assim o quis. Porém, as nuances, as intempéries decorrentes desta viagem do ponto B para o ponto C, você não sabe. Você vai ter que... E Kardec colocou isso também. É como se você entrar num navio, partindo de uma margem A e para outra margem do riacho ou do outro local. Você sabe o caminho, mas você não sabe as tempestades, as vicissitudes, né? As doenças, o que vai ocorrer com você na viagem. Por isso, meus irmãos, que o reencarnar é de uma forma mais surpresa, de uma forma assim, mais surpreendente para o espírito, porque aqui
ele vai, e ele notadamente no afã e no aso de caminhar progressivamente mais, ele escolhe as provas piores. Aí o próprio Espírito protetor, a divina providência, de uma certa forma, não permita que ele escolha aquela prova tão pesada, tão, vamos dizer, inóspita, porque ele pode não conseguir chegar lá. Então, ele diz, vai mais devagar, não é dessa forma. O espírito, ao encarnar, ao entrar na carne, ele tem um processo, uma expectativa superior do que o contrário, do que o desencarne. Porque o desencarne, muito embora também é de forma gradual e o espírito passa por um período de pequeno transtorno, de pequena obscuridade, vamos dizer assim, mas aos poucos ele vai clareando, ele vai verificando. À medida que vai promovendo o desenlace, à medida que o espírito vai saindo da carne, por consequência, ele vai ele vai se informando do que efetivamente ocorreu. E, por outra, vai tendo atividades que lhe são próprias no próprio mundo espiritual. Então aí Kardec pergunta aí essas recordações, as recordações do mundo corpóreo, elas existem? Sim, mas à medida que o espírito vai evoluindo, ele nem quer lembrar dessas pequenas coisas ocorridas na existência terrestre. Kardec, ele faz uma pergunta ao mentor aqui, entrever o espírito, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Ele, de certo, ele vê e compreende muito melhor do que aqui na Terra, meus irmãos. Por quê? Porque ele, entre aspas, na pátria espiritual, ele está desvinculado desse corpo físico, dessa roupagem grosseira que é o corpo, mas muito necessário, porquanto o próprio corpo foi o templo aonde o mesmo colocou em prática, o que efetivamente planejou, o pragmatismo. Você pega a teoria e coloca em prática. Então, na erraticidade, houve o planejamento, você colocou aqui em prática. Então, o contrário, no mundo espiritual, ele tem condição de ter essa visualização mais clara, mais objetiva, mais cristalina. Por quê? Porque não tem mais esse corpo que o vincula, O espírito só recorda perfeitamente bem, assim, claro, limpo, desobstruído, vamos dizer, daqueles principais fatos que colaboraram para a sua evolução, ou muitas vezes aqueles fatos que de uma certa forma marcou ou obstaculizou o seu processo. Porque isso é com a gente também, Você lembra, na sua vida, você lembra uma série de coisas, mas parece que é aquilo que está no primeiro e no último quartil. No primeiro quartil, se dividirmos em quarto, está as coisas boas, as coisas relevantes que ocorreu com o irmão X. No último quartil, digamos, na escala de 1 a 100, a primeira à quinta coisa eu lembro porque é extraordinária. E devo lembrar também da 94, a 70ª coisa, porquanto são as piores e ali me marcou. Então, dentro do primeiro e do quarto quartil, há essas lembranças, porque efetivamente houve uma proeminência nas ações. Deixa eu ver aqui, a área de texto, Nininha coloca, isso mesmo, destino seria um determinismo, mas conforme nossas ações, teremos uma destinação, pois existe a lei da ação e reação. Então não temos. O fato, e muitas vezes, se justificarmos
que o meu destino é morrer por uma bala cravada na testa, em função de que eu, através do pensamento, eu obrei de uma forma má e colocando uma região onde eu vivia, uma vez que eu era administrador da região, em situação difícil. Então eu quis que morresse com uma bala na cabeça para disseminar aquele cérebro doentio em vida outrora. Ora, no momento em que eu falo que tem que morrer desta forma, e esse é meu destino, eu estou justificando o malefício do assassino. Ou seja, então o assassino que me deu o tiro na cabeça, ou aquela pessoa que disparou aquele tiro, e a bala veio ao meu encontro, esta pessoa, este espírito, é um enviado divino. Então ele não fez a coisa errada, ele simplesmente deu cumprimento. Caso de Judas. Ora, se nós estivermos falando que Jesus deveria, e ele veio com o objetivo princípio de morrer na cruz, etc. tal. Morrer cravejados com os braços, porque era um costume à época. Se ele veio com esse objetivo princípio, nós temos que falar que a divina providência colocou Judas no caminho de Jesus. Então Judas foi um enviado por Deus. E Judas nada de errado fez. A sua traição nada mais foi do que testificar alguma coisa que já estava escrito das profecias. Então vamos louvar o ato. Se, meus irmãos, a gente justificar o destino, o determinismo, a gente incorre nessas inconsequências, essas inconstâncias, nessas incoerências. Você justifica o assassinato, você justifica a bandidagem, você justifica aquilo que de fato ocorreu. Que é diferente, por exemplo, olha, eu tinha de morrer escorregando, cair no precipício, ou morrer nesta escada. Pode, naturalmente, para que isso ocorra, eu ser intuído por um espírito, né? Aí faz-se fundamento. Mas determinismo, destino, na verdadeira acepção da palavra, é como Nininha disse, não existe, efetivamente. E quando vocês tiverem, dá uma lida assim, mais detalhada, na 851. Será que aconteceu mesmo como aprendendo em relação à ajuda? Eu não sei, Eduardo, eu não sei. Eu sou uma pessoa assim, até não entendo muito a Bíblia, mas eu acredito que, mesmo que seja retórica, mesmo que aquilo, mas dimana da Bíblia como um todo, dimana bons e extraordinários exemplos. E se nós adotarmos ipsis liter, o que ali nos induz e propaga, a gente tem uma vida extraordinária. Eu tenho uma vida extraordinária. É verdade, eu também, né, meus irmãos? E aqui mesmo nós vamos verificar. Vamos verificar quando está o estudo que deveríamos fazer. O passado foi Balk. Esse estou fazendo. O anterior era a natureza de Cristo. Nós vamos falar muito dessa parte divina e vamos falar isso aí. Eu, inclusive, o próximo estudo, a Eterna diz que vai fazer, não o próximo, mas se você quiser fazer o próximo estudo, Eterna, é aquele que eu coloquei aí na área de texto, você esteja à vontade. Em você não querendo fazer esse estudo, eu estou mandando a nova programação. A programação vai com a programação do mês e você, sem dúvida alguma, escolha um tema e um título. Nininha coloca. Pelo que eu leio, Eduardo, ele se equivocou pensando e querendo que Jesus se impusesse. Ele não fez pelo que julgavam ele, mas ele porque via Jesus como um político. Justamente, nesse caso específico, e ele, Judas, como era o tesoureiro, Jesus como rei, e rei à época eram pessoas que tinham terra, ganhavam terrenos, ganhavam batalhas, eram pessoas poderosas. E o reino de Jesus era o reino da salvação, era o reino do Espírito, né? Aí o próprio Judas verificou que aquele pensamento inicial
não ia ter e não ia advir dinheiro desta sociedade, vamos dizer assim, que Judas tinha com Jesus, ou os apóstolos tinham com Jesus. Então ele resolveu atrair, e foi mais ou menos nesse sentido, né, meus irmãos? O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra. Olha, o irmão X, extraordinariamente feliz, ele muito feliz, o irmão X, extraordinariamente feliz. Olha o som, né? Eu não vi. Então, obrigado, Ciro. Então, no caso de um falecimento, no caso de um desencarne, eu vou deplorar, eu vou reclamar neste desdobramento da pátria espiritual por deixar de ser feliz, né? Deplora a felicidade que perdeu, vamos dizer assim. Na verdade, e a sociedade aqui, ela, de uma certa forma, cognomina se a pessoa é ou não de sucesso pelos bens materiais que ele angariou, que ela, né, que essa pessoa angariou. Pois bem, mas nós espiritistas, o dinheiro é extraordinário, a matéria é extraordinária, é através do dinheiro que você compra o alimento, a roupa, é através do dinheiro que você proporciona ao corpo maior saúde. Entretanto, rico não é aquele que mais tem, mas o que menos necessita. E você muito bem pode viver com o necessário. Foi falado também que isso no campo material. Rico é aquele que menos necessita, não é aquele que mais tem. Então você vivendo o necessário, com o necessário, você pode ser muito bem feliz. E no aspecto moral, é você ter o dever de ter cumprido tudo, a ciência do dever cumprido, né? Eu efetivamente estou cumprindo com o meu dever, eu estou sendo probo, eu estou sendo reto, eu estou sendo caridoso, eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Se eu também desta forma tiver, então eu sou feliz moralmente. Regina Deis, André, Gilmar, Sintra e Silva, sejam todos bem-vindos à Sala Luz. Paz e luz, meus irmãos. Então, veja bem, rico não é o que mais tem, mas o que menos necessita. No aspecto, isso aí, e no aspecto moral, a ciência do dever cumprido. Em você adotando isso, você está plenamente feliz. Entretanto, a sociedade lhe diz que você, para ser um homem ou uma mulher de sucesso, é medido pelo o que você angariou materialmente. E nós somos sabedores que a materialidade em excesso, o dinheiro em si, ele traz conforto, muitas vezes, e bem-estar, passageiro, mas não traz a felicidade. Isso tanto é prova, meus irmãos, e é tanto visível e provável, que o índice de depressão, o índice de maior nível de suicídio, o índice de desajuste, briga, etc., né, descompasso no relacionamento, está onde? Nessa sociedade mais bem aquinhoada materialmente. Você tem na sua própria família, como eu tenho, se não tem, você conhece, aquela pessoa humilde, simples, que tem uma casa modesta, ganha pouco mais do que um salário, ou talvez nem isso, e a pessoa é de uma satisfação, de uma felicidade extraordinária. Em contrapartida, feliz, né, Balk? Pessoa feliz mesmo. Em contrapartida, você conhece pessoas, materialmente falando, pessoas que têm bastante dinheiro, pessoa que tem o excesso, e pessoa que não estão satisfeitas com o que tem, pessoas que estão longe dessa satisfação. Então isso que nós temos que ver, ser feliz com o necessário. Então, eu sinto, na outra pátria, eu recordo da infelicidade ou daquele tanto de dinheiro, aquilo para mim, como diz Kardec na nota de rodapé, é como aquele brinquedo, aquele velocípede, aquela boneca, aquele brinquedo de criança que eu brincava. Aquilo que
outrora me apetecia, que era objeto dos meus desejos e minha satisfação quando eu era criança, ou que eu estava na puberdade ou na jovialidade, mas hoje na adultez, ou no meu caso, na ancianidade, isso nada valor tem. Assim é o espírito. Ele na pátria espiritual, e ele já desvinculou-se mais da matéria, essas pequenas coisas são insignificantes. São insignificantes. Irmão, hoje no mundo a sociedade é totalmente material. Como poderia criar crianças que levem a semente da paz e do amor e que não pense só nesse lado material? Como protegê-la como mal dos aproveitadores? Gilmar, na verdade, nós somos sabedores que aqui estamos não em processo de viagem, em piquenique, não para com prazer, com as futilidades que posteriormente a morte física que a gente vai verificar, mas somos sabedores que estamos aqui num processo evolutivo gradual e constante. Ora, o espírito que vem já destinado, não no aspecto de destino, porque ele pode distorcer, mas destinado a ser um espírito mais evoluído, trabalhar, por exemplo, na descoberta de uma vacina, trabalhar na descoberta de uma invenção a qual proporcionará felicidade, bem-estar e evolução a uma região, nação ou um país, esse espírito, ele vem, mesmo dentro da materialidade, ele pode ficar desvinculado e não deixar com que a matéria em si o influencia, porque está íncito, está dentro, está no seu bojo. O fator prioritário, trabalhar na evolução daquela vacina, trabalhar na evolução daquela região, fazer o bem para que veio. Ou, né? Então, a materialidade influi? Sim, influi. Mas ele pode, inclusive a própria matéria, o metal, o dinheiro, ele é responsável por uma série de pesquisas, uma série de elaborações que vai justamente convergir para a nossa evolução. Então o dinheiro é extraordinário, meus irmãos, o dinheiro é extraordinário. Mas veja bem, a necessidade, não o necessário, não aquele total de tal sorte que você tem em demasia, a pessoa que está ao seu lado e você tem a oportunidade de ajudar e de compartilhar, não né, a distribuição propriamente dita, não. A coisa não... O próprio Kardec perguntou à espiritualidade, não poderia ser disseminado de forma igualitária, como prevê, por exemplo, esse sistema socialismo, ou comunismo em si, um socialismo mais de esquerda, né? De forma igualitária, porque não funcionaria. Assim como eu sou uma pessoa frágil, preciso de um espírito mais forte para ombrear e colocar esse guarda-roupa, tirá-lo desse quarto e passar para outro. Assim, no mundo espiritual, tem que haver também essas gradações, né? O espírito mais puro, o espírito mais inteligente, somos sabedores que, à medida que os mesmos evoluem, eles tornam menos densos. A sua parte perispirítica, que é uma matéria fluídica acima daquele quarto estado, ou seja, quinta essência, de quinta essência para cima, ele trabalha, ele precisa dos outros espíritos mais materializados, por exemplo, para processar-se uma erupção vulcânica, para promover uma tempestade, para um vento, um tsunami. Então isso aí, há participações dos espíritos. Não sente vontade, não sente desejo, não sente falta da felicidade que esteve na Terra. Então o irmão X, hoje, estão fazendo aqui no nosso prédio, nós compramos prédio, não tinha garagem, aqui não é subsolo, é garagem no pátio.
E estou fazendo. Eu estou alegre hoje. Digamos que essa alegria minha é uma coisa bastante forte. Por ter feito a garagem. Eu desencarnei. Eu vou sentir falta desta alegria? Digamos que isso aí fosse uma alegria, um nascimento de um filho, um ganho na esportiva, alguma coisa, etc. Alguma coisa material que me proporcionou uma felicidade extasiante. Ao desencarnar, ao passar, ao novamente voltar para a pátria espiritual, de forma alguma isso não vai me sensibilizar, não vou lembrar, como Kardec mesmo diz. Seria eu lembrar de alguma estultice feita quando do período de criança. Eu, quando tinha até 13 anos, 12 anos, eu pegava cerol, passava na pipa, na minha cidade chamava Papagaio, mas não tinha cerol, a gente quebrava caco de vidro, fazia o grude com um porvilho, porque não tinha cola tenaz ainda, né? Ou se tinha, meus pais com recursos financeiros não davam, eu pegava farinha de trigo, punha água, fazia o grude, vários de vocês sabem o que é o grude, moía o caco de vidro, passava na corda de cerol. Ora, eu hoje lembro disso? Lembro, mas não como um caso assim, mas eu me extasiava quando eu derrubava uma pipa. Eu me rejubilava quando eu derrubava 2 ou 3, né? Então você não lembra, assim como o espírito também vai e não lembra relativamente o que ocorreu aqui na Terra. Outra, falando da lembrança, Kardec pergunta ao mentor se, no caso da morte do desencarne, o espírito lembra da pátria, do local que morreu? Se o espírito for um espírito assim menos evoluído, ele lembra daquela região, do local que morreu, e inclusive muitas vezes fica até vinculado à própria matéria, ao seu bem, ao seu carro importado, etc. Tal, né? Quanto menos evoluído ele está vinculado. Mas para o espírito de um poder assim mais evoluído, na escala evolutiva, que vai do átomo ao arca, isso nada. Isso nada significa, porque a pátria para ele é o local que ele está, é o universo. Qualquer parte do universo, então ele não se apega. E aqui, meus irmãos, nós falamos em desencarnação, e é bom que se ressalte, desencarnar não significa eu morri, eu desencarnei, não. Se irmão X morre, vem um médico, pega o estetoscópio, coloca aqui, não houve batida cardíaca, abre as pupilas, houve uma dilatação de pupila. Não significa dizer que eu desencarnei. Desencarnar é sair da carne. O irmão X pode ainda ficar vinculado ao corpo, aí, semana, mês, quando não anos. E não tem esse espírito, por mais evoluído que seja, que não tem um pequeno transtorno. Então aí que muitos advogam o umbral. O umbral, na verdade, é uma passagem, é um portão. Então todos passamos pelo umbral. Essa passagem, esse transtorno maior ou menor em termos de tempo, relativamente ao que aqui você fez, ao que aqui você obrou. Irmão, nesta época havia muito motoqueiro. Não, irmão, aliás, era M4, né? Aquela Vespinha, M3 e M4. Era aquela Vespinha Piaggio da Itália. Mas, como não havia muito, né? E não tinha. E também não tinha essas fioaradas para o papagaio, a pipa ficar envolta e de uma certa forma causar o transtorno. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimento, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. São umas influências espirituais. Então eles metem-se nos nossos negócios, eles imiscuem. Por quê? Porque nos induzem, nos gestiona mais do que imaginamos, né? Isso foi respondido a Kardec.
E para finalizar, meus irmãos, Kardec formula brilhantemente. Aliás, os questionamentos de Kardec de forma sequencial, sistematizada, foi de uma, né, foi de uma eloquência, foi de uma concisão, foi de uma inteligência assim assombrosa. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Ora, boa tarde, Wasserfeld. Seja bem-vinda. Faça e sonata, pela mesma forma. Sala Luz do Caminho. Então, ora, se ele vai para a terra dele, terra entre aspas, né? Se ele vai para a pátria espiritual, para o mundo espiritual, se ele vai para a vida onde lá ele é eterno, como que ele sente, de uma certa forma, assim, um pouco, não compungido, mas fica surpreso? É natural, porque acabamos de dizer, todo, por mais evoluído que seja, ele tem um misto de transtorno. Ele sofre um efeito de perturbação ao despertar como espírito. Tem. E quando não raro, o espírito está lá, está gritando, está conversando, está querendo andar, as outras pessoas não estão sabendo, será que eu morri? E vocês, maridos, hora que estiver conversando em casa e as esposas não estiverem ouvindo, vocês ficam precavidos. Podem ter desencarnado e não sabem. E vocês sabem. Certa feita eu conversando aqui, meu filho não estava olhando, tudo, eu falei, gente, será que eu desencarnei e não estou sabendo? E sabe uma coisa extraordinária para a gente verificar se desencarnou ou não? É você, o espírito ele é invisível, né? É você chegar à frente do espelho, se você te ver, aí tranquilamente, não, eu estou vivo. Então quando você falar alguma coisa, o seu marido não ouvir, ou por outra, você falar alguma coisa, sua mulher ou seus filhos não ouvir, você tiver dúvida, será que eu desencarnei, será que não? Chega na frente de um espelho. Se você viu você lá no espelho, opa, então eu estou encarnado. Aí já... Mas isso, meus irmãos, como é até uma pilhéria, mas tem fundamento. Fundamento por quê? Ao passarmos, ao desencarnarmos, ao morrermos, vamos dizer assim, há esse período de transtorno, de transformação, esse período de perturbação, e todos o têm. Todos vamos ter, com menor ou maior intensidade. Quando é maior intensidade, é o caso dos umbrais, né, que nós falamos, umbrais, a pessoa, igual André Luiz, ficou 8 anos, outros podem ficar mais, outros menos. É esse estado de consciência, mas jamais comparar com o inferno cristão. Como também não comparar essas colônias espirituais com os céus, né, com o céu cristão. Nós temos essa mania de comparar o umbral e as colônias, respectivamente, com os infernos e os céus cristãos. Aliás, o cristianismo, pelo menos o primitivo, né, ele não falava céus, mas céu, né, era só um céu. Meus irmãos, assim, nós fechamos o estudo de hoje. E eu estou aí, se algum colega quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fazer algum complemento, somos todos ouvidos. O Arce coloca, se eu pensei que só os vampiros não viam a sua imagem no espelho. Pois é, mas o espírito também não, os vampiros, né? Mas se os vampiros tiver chupado um sanguinho, ele pode ver também, Arce. Então, quando você tiver dúvida se desencarnou ou não, minha irmã, olha no espelho. Pergunta do Gilmar. Por gentileza, irmão Balco, você podia colar e pôr para mim. Eu estou subindo aqui, não via a do Gilmar. Não, foi joia. Então você olha no... Mesmo sem ter desencarnado, se estiver fora do corpo também, eu não entendi, senhor. Se estiver fora do corpo... justamente. O desdobramento, né? Então, não sensibiliza o espelho.
Porque o espelho é uma parte material. Se você estiver conversando em casa, sua mulher não estiver olhando, pela mesma forma você, mulher, não tiver, seu marido não estiver te atendendo, não estiver te ouvindo, você começa, vai lá e dá uma olhada no espelho, passa a mão no cabelo, vê se a mão também faz. Se efetivamente o espelho reproduzir o reflexo dos seus membros, e você vê sua tez, vê sua face, vê o movimento dos cabelos, eu afirmo peremptoriamente, você não morreu. Mas se você passar a mão, olhar e não te ver, minha filha, está desencarnada mesmo. Gilmar Sintra coloca o seguinte: irmão, falando em dinheiro, qual é a visão espírita sobre ganhar dinheiro com investimento, bolsa, valores, etc? Isso é legítimo? Já que não trabalhamos de fato e sim colocamos o nosso dinheiro para render. E sobre colocar essas pessoas para trabalhar, para elas fazer o nosso trabalho, é legítimo também? Veja bem, é mais fácil o rico passar no fundo, um cabelo passar no fundo da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Veja bem, quando foi feita esta afirmação, e esta afirmação e a língua aramaica, Cristo começou a falar em aramaico, o primeiro evangelho foi em hebraico, depois de hebraico latim, latim para grego, até chegar. A língua aramaica era muito pobre. Ao falar é mais fácil um camelo, é aquele pelo do camelo passar numa agulha. Porque aí traduziu-se como o camelo servia para pelo, para lã, etc. Então o rico entrar no reino dos céus, o rico é aquela pessoa não da riqueza material propriamente dita, aquela pessoa rico em orgulho, em desídia, em coisas que efetivamente nada colabora com o trem. Então veja bem, Gilmar, a doutrina espírita e Cristo jamais condenou o dinheiro, os investimentos, e até porque dentro do próprio evangelho, aquela parábola dos talentos, né? Dá mais. Aquele que pegou os 5 talentos, colocou, investiu e entregou 10, a ele foi dado. A quem mais tem, mais lhe será dado. Então o dinheiro, desde que você o ganhe, e você o empregue de forma extraordinária, e de forma participativa, de forma caridosa, ele é bem-vindo e você está fazendo caridade com o dinheiro. Mas, no momento em que o dinheiro lhe traz poder, a fortuna lhe sobe o nariz, você, como diz grosseiramente, sobe nos sapatos, começa a fazer o mal, então é melhor que venda o que tens e dê aos pobres, siga-me. Mas esse siga-me não é chegar lá, dar todo o seu dinheiro, reparta, fica com o que? Com o necessário, porque você vai efetivamente trabalhar para aumentar e colocar pilhas e pilhas de dinheiro dessa herança, até atrapalhar os seus descendentes de também laborar proativamente como você o fez? A doutrina dos espíritos, e Jesus, hora nenhuma, condena a riqueza, condena o dinheiro, condena o mal rico, condena aquele cidadão que egoisticamente tem o dinheiro para si, per si, não ajuda a outrem. Aí sim. E somos sabedores, né? Quantas e quantas pessoas ricas do mundo aí ajudam hospitais de câncer, pesquisa, etc, etc. Deixa eu ver mais outra aqui. Quando participamos de cursos na erraticidade, não estamos progredindo? Perfeitamente, Eduardo. A progressão não se faz só aqui e agora. Nesse exato momento, nós, 22 pessoas, e efetivamente uma pleiade de outros espíritos que não tiveram esta oportunidade, estamos aqui enculturando, aprendendo. Mas não tenha dúvida que quando do sono e há o afrouxamento dos laços fluídicos, nós aprendemos substancialmente. E quando
Na erraticidade mesmo, após o desencarne, nós aprendemos muito mais. Mas esse aprendizado, ele é um aprendizado que você precisa colocar-se em prática, que é o tal do pragmatismo, né? Você colocar aquela teoria na prática. E foi dito ao Chico, perguntado certa feita: Chico, você é uma pessoa muito pura, uma pessoa dadivosa, uma pessoa humilde, uma pessoa que efetivamente ajuda de forma caridosa as outras pessoas. Você já está de uma certa idade, ele estava com 80 e poucos anos. Você não tem vontade de morrer ou ir para a pátria? Porque se você não for salvo, se você não for para uma colônia boa, nós é que estamos perdidos. Aí ele disse: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu tenho vontade de ir para lá. Por que não, Chico? Porque se eu for para lá, eu tenho que entrar na fila para voltar. Porque esse voltar é para a gente, né, meus irmãos? Colocar em prática aquilo que efetivamente nós planejamos. Balk coloca aqui: irmão, hoje no mundo a sociedade é totalmente materialista. Como podemos criar criança que leve a semente da paz e do amor, que não pense só nesse lado material, e como protegê-la com mais dos aproveitadores? Exato. Veja bem, esses espíritos, meus irmãos, que vêm com essa sina, esse destino, entre aspas, mesmo quando dá opulência, mesmo quando cercado de espíritos outros, ele segue o seu caminho. Vamos pegar esse médium que nós estávamos falando, Chico Xavier. Chico Xavier escreveu 420 livros. Ele não precisava, assim, relativamente às palestras que ele desse, ele bastava pegar 50% de direitos autorais desses livros. Ele era um homem extraordinariamente rico, materialmente falando. Mas o que? Ele fez essa doação. Digamos, Balk, que essa mesma criança veio num seio altamente materialista, de espíritos altamente materialistas, e muitas vezes assediado por obsessores que não querem que aquele espírito encarnado naquela criança dê sequência àquela evolutividade. Mas se há espíritos que trabalham para tirar aquele espírito do bom caminho, há dezenas de outros que os colocam em bom caminho. Então, se tiver de acontecer, vai. Aquela missão precípua que ele veio implementar aqui na Terra, vai haver uma concepção, né? Vai haver uma finalidade, vai haver um fim precípio naquilo que veio. Então, mesmo que tenha uma materialidade, mesmo que conspurca quanto àquele objetivo prioritário, vários outros espíritos, mas vai dar cabo àquela missão. O caso de um Gandhi, o caso de um Martin Luther King, um caso, né, de vários descobridores, o Carl Sagan aqui, vários descobridores brasileiros, e etc, né? Meus irmãos, alguém gostaria de fazer uma participação? Muito bem. Então, a gente agradece. Valeu, Eduardo. Então a gente agradece a participação na área de texto aí de todos. Nós vamos a fraterna, eu chamo de eterna. A fraterna não me falou. A fraterna não me falou se ela. Você gostaria, fraterna? Porque a próxima sexta é dos lugares assombrados. Dos lugares assombrados do Livro dos Médiuns aí, né? Essa é a última, aí eu vou mandar nova programação, mas você pode naturalmente, na outra programação, escolher um dia e escolher um tema. Se você quiser esse, desculpa, pessoal. Então, fraterno, eu não sei se eu falei, o texto da próxima sexta-feira é esse Livro dos Médiuns. Se você quiser nos brindar com esse estudo, você fique à vontade. Se você não quiser, eu vou mandar novamente a programação do mês. Você escolhe um tema e escolhe um tema e escolhe um dia que melhor lhe aprouver. Meus amigos,
paz e luz, um abraço de duas voltas, e eu, já que não tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação, fazer algum complemento, eu vou passar a nossa amiga Sil para ela dar sequência à nossa reunião. Se você tiver alguma mensagem, Sil, ou, enfim, finaliza a nossa reunião, minha amiga. Suba a mãozinha. Muito obrigado a todos e um beijo no seu coração. Posteriormente eu volto a colocar uma músicazinha e nós fechamos a sala. Paz e luz. Boa tarde a todos novamente. Eu agradeço a presença de todos que estiveram conosco aqui no estudo, esse estudo maravilhoso que tivemos sobre o Livro dos Espíritos. E, aproveitando a oportunidade, convido a todos para estarem aqui novamente na quarta-feira, às 15h30. Essa sala tem estudos quartas e sextas, às 15h30. E, então, sendo assim, convido o nosso amigo Balco para fazer para nós a prece final. E nessa prece final, vamos vibrar por todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão precisando de nosso apoio, de nosso carinho, e que essas vibrações possam chegar a todos que estão necessitados. Então, desejo um lindo final de tarde a todos, um lindo final de semana. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E quem desejar, traga um copo de água para ser fluidificado junto com a prece final. Obrigada a todos. Passando, amigo Paulo. Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu queria abraçar especialmente a todos aqueles que pela primeira vez adentram a nossa sala, e queria dar um abraço muito especial na minha amiga saudosa Sonata ao Luar. Que bom que você está aqui. Bem, sobre o estudo de hoje, irmão X, parabéns, foi muito bom, muito elucidativo, e realmente todos nós, tenho certeza, que saímos hoje com uma obrigação, com uma responsabilidade maior. Até porque saímos mais ricos. E como nós devemos ter a responsabilidade de empregar bem a riqueza material, também temos que colocar a luz sobre ele, não é? O candeeiro, né? E como nós vimos ontem no estudo. Então, o que nós sabemos hoje, o que nós aprendemos hoje, nós devemos também dar um bom emprego, não é? A tudo que nós estamos conhecendo, estamos entendendo, estamos exatamente aplicar na bolsa da espiritualidade, sim. O nosso conhecimento é um dever nosso, não é? Fazer isso. Então, a cada dia que nós venhamos, adentramos uma sala nesse trabalho no Pautal, nessas salas maravilhosas que existem aqui, cada vez que nós lemos uma obra espírita, cada vez que nós temos em nós mesmos a grande observação da mudança do nosso comportamento, que é essa verdadeira riqueza, como o Simba coloca ali, essa modificação nossa é um dever nosso distribuir para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que convivem conosco, no trabalho, na sociedade, em casa, enfim. Essa é a nossa obrigação. Talvez maior do que mesmo a distribuição do dinheiro, da matéria. Não é? A sabedoria, o conhecimento, tirar uma pessoa da sombra da ignorância é muito importante. Portanto, meus irmãos, nesse momento, nós não vamos encerrar. Nós vamos dar uma parada, não é? Vamos nos retirar nesse momento da sala, fisicamente, vamos assim dizer, para continuarmos em energia, juntos, unidos, no propósito
de colocar em prática tudo aquilo que hoje nós recebemos. E, para tanto, nós vamos pedir aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos de guarda, que certamente aqui estão conosco, que nos acompanham nesse trabalho. Que tudo que aqui foi dito possa ir também, nesse momento, como uma energia, chegar aos corações daquelas criaturas que se encontram desequilibradas, que se encontram perdidas por esse caminho da vida. Pedimos para aqueles que se encontram presos, aprisionados, muitas vezes libertos fisicamente, mas presos mentalmente, não é? Precisamos pedir para Jesus, esse irmão querido, esse mestre amado, e a Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, que cada vez mais possa intuí-los, intuir a todos, que precisamos nos libertarmos dessas algemas, da intolerância, da ignorância, do egoísmo, do orgulho, e sermos mais compassivos, mais serenos, mais pacíficos, buscando cada dia mais colocar em prática as virtudes que todos nós carregamos dentro do nosso coração. Não há aquele que não possua essa sementeira. Todos nós temos. Mas é preciso que nós mergulhemos em nós para descobrir, primeiro, essa lâmpada maravilhosa, essa luz maravilhosa que nós temos dentro de nós. Precisamos fazer com que ela realmente possa clarear, para que lá nós descobramos as sementes do amor, do perdão, da humildade, da caridade em si. Para que assim nós possamos sair como um farol iluminando um caminho para aqueles que se encontram nesse mar bravio da vida, buscando um porto seguro para se atracar. Por isso, meus irmãos, nós aqui estamos, muito gratos à espiritualidade, muito gratos a Chico Xavier, que hoje, eu fiquei sabendo, é o patrono da sala. Mas a gente poderia também falar em Bezerra de Menezes, poderíamos falar em Joana de Ângeles, poderíamos falar em Emmanuel, poderíamos falar em Gandhi, poderíamos falar em Agostinho, poderíamos falar, enfim, numa sumidade de companheiros, de irmãos nossos, que estão alguns degraus acima e que certamente têm uns horizontes muito mais largos do que o nosso, podendo avaliar com muito mais extensão a grandiosidade desse universo, a grandiosidade da vida que nos espera. Buda, exatamente, André. E muitos, eu incluiria até os nossos pais, numa escala menor, que nos deram a grande oportunidade de nos trazer para essa vida, nós que aqui estamos. Vamos lembrar, então, dos nossos amores que já se foram, que estão do outro lado. Não é verdade? Tomara que Jesus possa encontrar em nós a seriedade, a vontade, o querer de que nós possamos realmente colaborar nesse trabalho maravilhoso que é a doutrina espírita. Vamos propagar, não falando, mas pensando e agindo, muito mais agindo, colocando sim, usando essa coisa maravilhosa que é a internet, para que nós possamos divulgar cada vez mais a nossa transformação. Porque nós devemos, antes de mais nada, mudar. Mudar aquilo que nós sabemos que é possível em nós. Colocar um pouquinho mais de voltagem nessa lâmpada que brilha dentro de cada um de nós. Façamos esse esforço. Vamos tirar essa poeira que fica sobre essa lâmpada. Essa fuligem que muitas vezes fica impregnada nessa lâmpada. Vamos bem devagar tirar essa fuligem para que ela possa realmente emanar uma luz muito forte dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Que ilumine você, fraterno, ao seu lar, à sua família. A irmão X, meu abraço. Sil,
bom. Bela Tusa, que sua família seja iluminada. André, que seus passos sejam sempre em direção a Deus. Ana Carolina, que Jesus esteja com você. Verônica, segure na mão de Jesus. Rô Estrela, a paz, o alívio, tudo de bom para você. Nininha, minha amiga, um grande beijo, um grande abraço e que você continue lutando para cada vez mais ser melhor. Regina, paz para você. Pati, tudo de bom. Eduardo Palmeira, que Jesus te abençoe. André Branches, felicidades, paz, muita harmonia, muita serenidade. Silva, que sua experiência, que seu amadurecimento, que seus exemplos sejam seguidos por muitos. Sonata, minha querida, que a paz, que o amor, que a felicidade, que o bem esteja com você. Waterfall, beijos na sua família, aconchego no seu lar, felicidade. Eduardo, se você puder, volte sempre nessa sala. Tenha certeza que aqui você encontrará material suficiente para você não só ajudar na tese que você está defendendo, mas principalmente na sua ajuda íntima, para que você possa encontrar pelo seu caminho muitos que estão à deriva, usando a droga, o álcool, mas que você vai encontrar, não só nessa sala, mas dentro da doutrina espírita, que nesse sistema Pautalk, muitas observações, muita ajuda, para que você possa realmente desenvolver um belíssimo trabalho. Clara, seja bem-vinda na nossa sala, que tudo de bom para você, muitas felicidades e que Jesus te abençoe. Armando, meu amigo, companheiro, estamos aí juntos, unidos. Então todos nós vamos agora dar as mãos e dizer: Senhor, graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade da vida e muito obrigado por esse momento que passamos juntos. Tudo de bom, um abraço, meus amigos. Irmão X, não consegui ver a gravação. Se você puder, mande para mim no meu e-mail, ok? Um grande abraço para você. Fique com Deus. Estou passando para vocês. Oi. Olha eu aqui de novo. A nós aqui outra vez. Tô bem? Então, tá todo mundo ouvindo? Tá beleza? Bom, minha gente, de princípio, como sempre, o nosso querido irmão X nos passa com uma clareza tudo o que ele tem para passar para nós. Cabe a nós absorver de uma forma positiva o que ele passa para nós. E entendermos. Tem som? Ai, gente, pelo amor de Deus, tem som? Tem som? Som normalíssimo, que realmente? Bom, de qualquer maneira, ele falou de princípio a respeito da força do pensamento, que nós somos o que nós imaginamos ser. E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é uma coisa que eu realmente tenho provas de que a força mental realmente faz com que nós possamos realizar muita coisa que nós desejamos. Eu fiz um curso de controle da mente e realmente aprendi a fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que eu penso. E eu consegui muita coisa. Não vou botar tudo aqui, porque na realidade eu vou tomar muito tempo. Eu só queria mostrar para vocês desta grande possibilidade, porque nós temos Deus em nós. É importante que nós sempre pensemos, quando buscamos Deus, muita gente olha para o céu, né? Olha para cima. Ele está em nós. Então, quando dizem que somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Nós temos Ele em nós, em nosso espírito. Espiritualmente, geneticamente, nós realmente somos deuses, né? O deusinho pequenininho, mas estamos aí, conforme disse o nosso irmão X, com o computador, com toda essa parte eletrônica que foi elaborado por um homem,
né, que naturalmente usou a sua mente de uma forma positiva. Então, minha gente, nós temos que saber usar a mente. É muito importante que na maioria de nós não sabemos. Sabe por quê? A gente não acredita na gente, não. Essa é uma grande verdade. Tem uma coisa que a gente deve fazer sempre, é acreditar em nós. Nós temos o hábito de acreditar no outro. Sempre passamos as nossas necessidades, nossas situações para o outro. Assim como aquilo que temos de errado, nós passamos para o outro também. Nunca somos nós. Nunca nós fazemos, nem não fazemos. Né? Sempre são os outros e a gente passa por situações difíceis porque o outro, né, fez com que eu passasse por essa situação. Por isso que eu falei da mágoa, né, do princípio. Porque, na verdade, a maioria de nós passa por isso, pela mágoa. Ainda numa dessas apresentações aqui de sala, teve uma pessoa que se magoou, né? Por uma coisa toa, uma coisa boba. É muito sensível, né? Então, ela só sofre demais, porque qualquer coisa mexe com ela. Isso não é um pensamento positivo. Não é isso? Não tem que tirar as coisas ruins da mente, mas sim, coloque coisas boas. Não se deve lutar contra coisa alguma. Não lute contra o mal, mas a favor do bem. É o contrário da coisa. Porque quando você luta contra o mal, você está pensando nele. Então a sua mente está voltada para o mal. Eu não quero que aconteça isso. Eu não gosto daquilo outro. Eu não. E sempre no negativo. Enquanto se você é assim que eu quero, é assim que eu gosto, é desta forma que vai ser, porque é assim que eu estou pensando. E se realmente eu não tiver esse pensamento positivo, é porque Deus em mim não vai nem enviar para o meu pensamento físico essa vontade de ter ou de ser daquela forma. Gente, eu estou passando a minha forma de ver a vida. Então, eu às vezes fico um pouco preocupada com o que eu falo. Eu até converso muito com meu marido sobre isso, porque eu me considero meio ET, viu, gente? Eu não sei, às vezes eu sou um tanto esquisita, né? Mas, digamos assim, eu me dou bem da forma que sou esquisita, tá certo? Eu tenho tudo que quero, não me falta nada, com a graça de Deus, né? Então, por conseguinte, eu tenho que passar para vocês aquilo que eu sinto. Porque se eu sou feliz do jeito que sou, eu gostaria que todo mundo fosse. Gostaria muito que todo mundo fosse feliz, né? Mas a maioria pensa no não primeiro. Essa é uma grande verdade, né? Se algo desagradável lhe acontece e deixou chateado, não fique lutando para tirar esses pensamentos negativos de sua mente. Só irá reforçar. Cada vez ele aparece com mais força. Em lugar de lutar contra isso, direcione sua mente, seu pensamento para algo positivo, produtivo. Agindo assim, não vamos botar nada de errado em nós. Eu não sei se fica difícil isso para vocês. Para mim é fácil, porque eu já trabalho isso há muitos anos, né? Então eu já venho trabalhando através do curso que fiz, como eu disse, de controle mental, eu já venho trabalhando isso há muito tempo. Porque antes de ser espírita, eu fiz esse curso, porque eu era católica. Então, conclusão, depois que entrei para a espiritualidade, foi como se juntasse uma coisa com a outra, né? Então, conclusão, juntou tudo, né? Realmente aquilo que eu fiz até com o padre, Frei Albernarese, que eu não sei se vocês já ouviram falar nele, ele é um gaúcho. Então, realmente, eu fiz esse curso com ele na época que eu era católica, né? E isso
um dia e meio que a Tatiana prometeu vai chegar. Meu querido Eduardo, voltou, meu querido. Eu não sei se tem alguma coisa errada. Entendeu, meu querido? Voltou. Retornou para mim, não, como se não tivesse estado certo o seu e-mail, entendeu? Fiquei tão chateada. Aconteceu com várias pessoas, inclusive com uma que mora em Mônaco. Fiquei chateada pra caramba com isso, porque eu me esforcei para mandar, mas talvez o e-mail que você mandou, a sua direção, não seja muito certa. Não sei o que aconteceu. Viu, fofinho? Aí ele voltou para mim dizendo que não tem. E eu vou fazer, né? Então a culpa não foi minha. Mas entendeu, minha gente? Eu gostaria que vocês experimentassem isso. Experimenta, gente, por favor. Tudo na vida é experiência. Eu acho que tudo que nós devemos fazer é uma experiência. Né? Nós, como estava dizendo bem o irmão X aí, a gente erra, tropeça, vai o tal do camelo que não passa, porque é o rico. Afinal de contas, né, irmão X, eu penso dessa forma, viu? Enquanto eu estou da matéria, eu preciso. Nossa, Eduardo, que ligação! Gostei de ver você. Depois eu pego aqui o seu e-mail, porque agora eu estou terminando, viu, meu coração? Eu pego com você. Mas, veja bem, porque na realidade, nós, enquanto matéria estamos, da matéria precisamos. Então, a forma, desde que não se roube, não se tire nada de ninguém, eu acho que a forma com que eu, pelo menos, jogo na loto, né, gente? Eu jogo porque eu, embora não precise, para mim, eu conheço muita gente que está precisando, muita entidade que está precisando de muito dinheiro, e isso me faz um mal tremendo. Eu gosto muito de que as pessoas possam ter o que eu tenho, pelo menos ficar mais ou menos compatível com as coisas, sabe? Que não sofram fome, que não sofram necessidades básicas. Isso para mim é importante. Eu vejo pessoas sofrendo isso, porque como eu trabalho no centro espírita, eu vejo muita coisa assim, muita coisa. Então eu gostaria muito de ajudar, e por isso eu jogo na loto. Um dia, né, é como meu marido diz, afinal de contas eu estou depositando o dinheiro e o lucro desse dinheiro que eu estou depositando. Então, na realidade, nada mais é que uma aplicação. Não é isso? E como todos precisam da matéria, né? Então, naturalmente, enquanto matéria estamos, dela precisamos. Mas, minha gente, voltando ao caso, por favor, eu gostaria muito de montão que vocês todos experimentassem o que eu estou dizendo. Experimentem não dizer eu não quero, eu não gosto, não vai ser porque eu não quero. É não demais, gente. E não é um pensamento negativo, é uma forma negativa de expressão. Não é isso? Então, se puder, por favor, eu quero sim, eu quero assado. Mas é uma coisa que é importante. Quando vocês tiverem dúvida, primeiro cheguem à conclusão do que vocês realmente querem. Porque senão vira uma bagunça na vida de vocês. Primeiro tem que realmente saber o que quer. Se quer ficar bom de alguma coisa, se quer ser feliz de algum jeito. Eu nem digo se quer ficar casado ou não, porque hoje em dia casamento virou bagunça. Então, eu já nem falo mais nisso. Embora eu esteja casada há 30 anos, eu sou muito feliz, amém? Mas tem muita gente que não consegue nem chegar nos 2, né? Já tá achando até que é muito. Então, realmente, nem digo isso. Mas outras coisas que sejam relativas a vocês, né? Só assim, só 30. É pouco. Pra mim tá de bom tamanho. Tá ótimo. Quero passar a prova, pensar que vou passar, vai resolver. Olha, ficar só pensando que vai passar e não estudar não passa não, viu, Darinha? Você vai passar, sim, porque você está fazendo por onde, né não? Não é não, fofinha? Pensar só e não estudar não resolve nada. Não vai resolver, viu, fofa? Então vamos fazer
tendo, irmão X, esse acrescento naquele início que você deu. Porque realmente eu acho assim, de uma necessidade vital que a gente saiba usar a mente. Sou uma pessoa entusiasmada, dinâmica e criativa. O que importa é o que você quer e não o que você não quer. Não é não? Então é importante isso. Vamos fazer força? Vamos, né, gente? Beijinhos, beijinhos, bis. Para você, irmão X. Valeu. Obrigado. Então, depois, Eterno, eu coloquei eu não sei se você gostaria de ministrar o próximo estudo, de sexta-feira, aquele livro do médio, mas se você não quiser, eu vou mandar a programação do mês, você escolhe um tema e um dia que melhor lhe aprouver, você nos brinda com os estudos. Desculpa. Então eu estava falando, Eterno, que relativamente ao... Estávamos sem som? Relativamente ao tema Livro dos Médios, que é a próxima sexta-feira, aquele tema lá, se você quiser, você o ministra, ou se não, eu vou mandar a programação do mês, você escolhe um dia e um tema. Meus irmãos, sintam-se abraçados, eu vou colocar uma música e nós vamos saindo. Você prefere o de sexta? Só para a gente fechar aqui, o de sexta é esse aqui, ó. O da próxima sexta é esse aqui, ó. É o Livro dos Médios, todo o capítulo dos lugares. O de sexta, só para a gente fechar, fraterna, o de sexta é esse aí. Se você quiser, esse aqui é meu e-mail, ó. Aí você coloca para mim. Se você quiser, eu já vou mandar outra programação, você escolhe um tema. Meus irmãos, paz e luz, tudo de bom, né? Tudo de bom mesmo. Eu vou pôr uma músicazinha aqui e nós vamos saindo. Tranquilo? Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos